seu professor Jorge Bacelar Gouveia. Quando o senhor Presidente da comarca me propôs que moderasse este colóquio, a primeira coisa que lhe pedi foi que me tentasse facultar os currículos dos oradores. Acontece que, não obstante os esforços que fez nesse sentido, não me conseguiu enviar a tempo, houve um e-mail que se perdeu e, portanto, não recebi o currículo do seu professor Jorge Bacelar Gouveia. Fiquei preocupadíssimo como iria apresentar o seu professor Jorge Bacelar Gouveia. Bom, a verdade é que ele não carece de apresentações. Tenho apenas algumas notas para consignar, mas que são seguramente supérfluas, porque o painel conhece-o tão bem, ou melhor que eu. O Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a minha primeira faculdade, é mestre em Direito e na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é doutor em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que agora tem um nome estranho, apesar de ser a minha segunda faculdade. É agregado em Direito também, na especialidade de Direito Público também, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É professor catedrático nesta faculdade, é professor catedrático na Universidade Autónoma, exerce funções académicas em inúmeras outras instituições de ensino superior em Portugal e em bastantes outros países do mundo afora. Não é possível sequer enumerá-las aqui, sob pena de ter estado esta manhã. É presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade Nova, tem uma vastíssima obra publicada, eu contei mais de 150 títulos, designadamente nos domínios do direito constitucional, direito administrativo, direito internacional público, direito comparado, direito fiscal, direito financeiro, direito da segurança, entre outros. Se é difícil compreender como se consegue encontrar tempo para se publicar mais de 150 títulos, lecionando-se em dezenas de instituições de ensino superior mundo afora e presidindo-se um conselho científico de uma faculdade de Direito, uma nova, em simultâneo, agora imagine-se que esta pessoa, igualmente, é membro de um elevado número de entidades dirigidas à investigação científica, exerce a advocacia, é árbitro nacional, é árbitro internacional e, para além de tudo isto, desempenha uma intensíssima e plurifacetada atividade cívica. Naturalmente, só podia ser sócio do Sporting Clube de Portugal. É a parte mais consensual do grupo. É, pois, uma honra e um privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite do excelentíssimo Sr. Presidente da Comarca de Leiria. O Sr. Professor Bacelar Gouveia vai falar-nos dos direitos humanos digitais, um tema da maior importância nas sociedades contemporâneas e que, presentemente, está a ser particularmente discutido no espaço público português, dada a polémica gerada pelo chamado direito à proteção contra a desinformação, consagrado no artigo 6º da Lei nº 27 de 17 do mês passado, que aprovou a chamada Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Tem, pois, a palavra o Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Muito bom dia a todas e a todos. Um grande gosto estar aqui numa cidade que já não visitava há uns anos, a Leiria, o seu querido, o Luís, e é extremamente agradável num sábado, já no início do verão. Peço desculpa pelo atraso, mas vicissitudes compreensíveis provocaram este ligeiro atraso, mas isso certamente não vai diminuir o gosto e o interesse e o entusiasmo da minha parte e da parte também da doutora Mariana Machado, de podermos estar aqui neste sábado discutindo assuntos, mas da maior importância para a nossa sociedade e também para o dia. Eu gostaria de dirigir um cumprimento muito especial, evidentemente, ao Sr. Presidente do Tribunal da Comarca de Leiria, pelo amável convite que me dirigi, só podia aceitar,
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente do IPL e o Sr. Presidente desta escola, que não conhecia, acho que com magníficas instalações. Também cumprimentar os colegas deste painel, o Dr. Renato Militão, que fez uma apresentação simpática do currículo, e os colegas que comigo partilham este momento de reflexão, o Engenheiro Lino Santos, o Dr. Fernando Jordão e a Dra. Mariana Gomes Machado. Eu trouxe um PowerPoint que eu vou depois só desenvolver são 2 páginas, e são os meus contactos, aqui as minhas coordenadas, como se costuma dizer, mas não são de GPS neste caso. Mas vamos passar então aqui já à primeira página, a página seguinte, se puder avançar, uma vez que vou seguir este PowerPoint. E a minha ideia, quando foi feito o convite, foi fazer um esforço, mais um esforço, talvez como constitucionalista, de vos falar a respeito desta nova lei da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Penso que é um momento muito importante na proteção dos direitos fundamentais em Portugal. Pena é que seja um momento que tenha passado despercebido e que tenha sido aprovado sem grande discussão pública e sem intervenção de múltiplas instituições. É verdade que o tempo da pandemia nos fez restringir nas nossas iniciativas, mas penso que esta é uma lei suficientemente importante para para que tivesse merecido um outro tipo de enquadramento, um outro tipo de preocupação, e isto não é nenhuma crítica, é apenas, digamos, um registro da pena de não ter sido mais participada e mais com enfim, discussões de natureza científica, natureza cívica, que certamente poderiam perfeitamente ter ajudado a que o resultado pudesse ter sido melhor. Eu penso que o resultado é um resultado que eu acho que é razoável, portanto, não tenho uma visão crítica ou severamente crítica deste diploma, desta carta. Penso que foi importante que tivesse sido aprovada, mas a carta levanta um conjunto de questões que eu vou tentar precisamente aqui analisar numa perspectiva crítica, mas dando como ponto de partida a minha opinião de ser um documento válido e um documento importante no progresso da proteção dos direitos das pessoas no mundo digital. E, portanto, só posso, por isso, louvar a iniciativa do Parlamento de ter aprovado este diploma. Aliás, é uma lei com 23 artigos, que não teve nenhum voto contra, teve uma boa parte de votos a favor e teve algumas abstenções. E, portanto, eu julgo que a apreciação é uma apreciação positiva, porque este diploma reúne todo um conjunto de direitos de natureza digital. É verdade que alguns dos direitos que aqui estão não são novos, é verdade. Alguns dos direitos que aqui estão até poderiam ser desnecessários, mas há alguns outros direitos que são importantes e, portanto, acho que o resultado é sempre um resultado positivo e eu acho que isso deve ser dito. Mas isso, evidentemente, não me inibe de fazer aqui uma apreciação pessoal, também há poucas coisas publicadas, portanto, quando se investiga um texto que nasce e sobre o qual poucos se pronunciaram, a tarefa é sempre mais temerária, mas eu gosto às vezes de me meter nas coisas temerárias e é isso que eu vou tentar fazer, dado aqui a minha reflexão sobre alguns aspectos que me parecem que suscitam dúvidas em relação a este diploma. Eu vou seguir a minha intervenção por 11 tópicos, 11 questões. Neste primeiro slide estão as primeiras 5 questões, depois no segundo slide estarão as 6. Então, quais são essas 11 reflexões que eu vos queria aqui deixar? Em primeiro lugar, a primeira reflexão diz respeito a uma questão de nomenclatura, que não é assim tão despecienda como às vezes se poderia pensar. É uma lei da Assembleia da República e trata de matéria de direitos fundamentais. E causa alguma surpresa que a escolha do nome tenha sido direitos humanos. Porquê? Porque na teoria do direito internacional público, na teoria do direito constitucional, os direitos humanos são a expressão que nós reservamos para os direitos consagrados em tratados internacionais. Quando os direitos são consagrados nas Constituições,
A terminologia clássica é a terminologia de direitos fundamentais, não é de direitos humanos. É verdade que eu já tenho visto de tudo, até já vi livros dizendo que há direitos humanos constitucionais e direitos constitucionais humanos. É verdade que nós estamos a lidar com a mesma realidade, porque a verdade é que o direito internacional público, quando aparece com a proteção dos seus direitos humanos, faz a dobragem, digamos, duplica os direitos e sobrepõe os direitos que já existiam desde o liberalismo para o patamar da comunidade internacional, e evidentemente que os direitos humanos não são uma coisa que se acrescenta aos direitos fundamentais que já existiam, pelo contrário, eles são a repetição dos direitos fundamentais constitucionais que já existiam antes e que passam depois a ter uma proteção supraestadual, porque precisamente a Segunda Guerra Mundial veio mostrar que os Estados não tinham dado conta do recado e que, se de facto a Segunda Guerra Mundial aconteceu e se muitos países não conseguiram ser democracias até a Segunda Guerra Mundial, é porque os próprios direitos fundamentais consagrados nas Constituições não tinham conseguido instaurar esse Estado de Direito Democrático. E, portanto, a proteção internacional dos direitos humanos que surge a seguir à Segunda Guerra Mundial, o grande texto primeiro é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948, é precisamente o sinal da falência ou da insuficiência das estruturas constitucionais de proteção dos direitos fundamentais. Mas é isso que nós depois chamamos, e tem outras características de supraestabilidade, nós chamamos a esses mecanismos, os mecanismos de proteção de direitos humanos, e não usamos a expressão direitos constitucionais ou direitos fundamentais. Portanto, fica aqui esta pequena nota, não tem grande relevância, como estão a ver, mas, de facto, se é uma lei de direito interno, seria preferível chamar de direitos fundamentais e não direitos humanos. Esta é a primeira observação. Depois, uma segunda observação tem a ver com alguns equívocos ou alguma infixidez terminológica que diz respeito ao âmbito de aplicação destes mesmos direitos, ou desta Carta. Porque quando nós lemos esta lei, a Lei 27 de 2001, de 17 de maio, aparecem expressões que não são propriamente iguais e que têm significados distintos, mas que, em relação às quais se pretende dar o mesmo significado semântico. Esse é que é o problema. E agora, a segunda questão é a questão do âmbito em que estes direitos vão funcionar. O lugar, esse lugar virtual, porventura, onde esses direitos vão funcionar, onde esses direitos vão ser exercidos. E realmente, olhando aqui a vários artigos desta Carta, verificamos conceitos diferentes que são utilizados com o mesmo significado. Por exemplo, no artigo 2º falamos em ciberespaço, por exemplo. Depois, no artigo 3º falamos em ambiente digital. No próprio título fala-se em era digital. No artigo 2º fala-se em internet, mas isto é tudo a mesma coisa? Não. Isto é tudo muito diferente. O ciberespaço é uma coisa, a internet é outra coisa, a era digital é outra coisa. Mas, portanto, é preciso saber exatamente do que é que nós estamos a falar. Portanto, há aqui considero que se percebe qual é o objetivo do legislador. O legislador é formular, garantir direitos que se exercem numa nova realidade, que é uma realidade digital, que talvez a expressão mais correta fosse a ciberespaço, evidentemente. Porque esse é um conceito mais sedimentado. Eu recordo, aliás, o engenheiro Lino Santos, que está aqui connosco, tem um excelente artigo na Enciclopédia da Vida e Segurança a definir precisamente o conceito de ciberespaço. Mas, portanto, julgo que com certeza pode haver aqui uma preocupação literária ou estilística de não repetir sempre as mesmas palavras quando se formulam os artigos, mas nós, quando fazemos um artigo legislativo, não estamos com preocupações literárias de estilo. Um arrazoado tem características, um articulado tem características próprias e, portanto, não podemos ceder a uma preocupação estética de ir variando nas palavras para não repetir palavras, porque as palavras não têm o mesmo significado. Isso, do ponto de vista linguístico ou normativo, tem, digamos, algumas consequências. E, portanto, também chama a atenção para a necessidade de sabermos o que é que estamos aqui, sobre o que é que estamos a tratar. Nós estamos a tratar apenas dos direitos de acesso à internet? Não. Nós estamos a tratar de direitos que se exercem no ciberespaço, mas o ciberespaço é só a internet. Também não é verdade. Isso não é verdade. E o que é isto era digital? Verdadeiramente, o que é o mundo digital? Também não é uma coisa propriamente fácil de definir. Portanto, este é um segundo aspecto que gostei aqui de referir.
Evidentemente que há alguma intenção dos direitos serem exercidos neste mundo digital, mas preocupa-me um pouco a utilização infixa de várias palavras em que a infixidez não é apenas terminológica, mas é também uma infixidez conceptual. Depois, um terceiro aspecto que eu gostaria aqui de referir, este é um aspecto importante, e sobretudo é o aspecto que se refere aos novos direitos que esta carta traz. É que, e por isso, no princípio, lamentei o facto de não ter sido mais discutida, é que esta carta vai acrescentar novos direitos constitucionais à nossa Constituição. A verdade é essa. Nós temos a nossa Constituição, sim senhor, aprovada em 76, já com 7 revisões, mas como esta lei vem trazer novos direitos, não tantos como se julga, porque há direitos aqui que estão repetidos, que já existiam noutros lugares, mas por força da cláusula aberta de direitos fundamentais atípicos, que a nossa Constituição consagra no artigo 16, número 1, o resultado vai ser um resultado impressionante. Vai ser o resultado de estes direitos que são aqui acrescentados não valerem apenas como direitos legais, direitos de cunho ordinário, mas passarem também a valer como direitos com valor constitucional. Porquê? Porque esse artigo 16, número 1, precisamente tem como objetivo e tem como função constitucionalizar direitos que são apenas consagrados na legislação ordinária. Ora, aqui está um aspecto que eu acho que é muito importante. Poderão perguntar porquê? Porque os direitos, tendo força constitucional, é outra conversa de terem apenas força legal, como se imagina, tem uma força acrescida, couraçada, dada pela própria proteção da Constituição formal, mas por isso mesmo também lamento outra coisa, porque até há pouco tempo o Parlamento abriu e encerrou quase instantaneamente um procedimento de revisão constitucional. Ora, eu pergunto, não teria sido uma boa ideia que alguns desses direitos tivessem sido acrescentados na própria Constituição instrumental ou documental? Não é para isso que servem as revisões constitucionais. Não é para nós aperfeiçoarmos o catálogo de direitos fundamentais. E ele já tem sido aperfeiçoado. Por exemplo, a 4ª revisão acrescentou um importante direito ao desenvolvimento da personalidade, por exemplo, e outros. Embora a maior parte dos direitos já esteja lá desde a versão originária da Constituição. Mas, então, nós tivemos um processo de revisão constitucional. Eu sei que foi um processo atribulado porque foi iniciado por um programa de um partido específico, que apresentou um projeto de revisão constitucional mais radicalizado e que pode ter contaminado, com certeza, o ambiente de revisão constitucional, mas o Parlamento não é só composto por esse partido, tem muitos partidos, e há partidos de grande responsabilidade política e histórica que podiam perfeitamente ter aproveitado esse momento para, rejeitando essas propostas realmente altamente controversas, para não dizer outra coisa menos agradável, mas podiam, aqui teriam uma matéria que seria certamente útil para rever a Constituição, acrescentar novos direitos fundamentais ao catálogo dos direitos que estão consagrados na Constituição formal instrumental. E eu não ficaria só por aqui, mas isso talvez fique como proposta para o Sr. Presidente, fazer uma outra conferência sobre a revisão constitucional na matéria da Justiça, porque essa também precisava de ter algumas alterações. E não só na Justiça, noutras áreas. Mas agora não vou alongar, mas, portanto, digamos, no fundo, e já agora em matéria também de estado de exceção, porque a pandemia vem-nos mostrar realmente a dificuldade de lidarmos com uma pandemia em relação à qual não temos instrumentos jurídicos ou normativos apropriados, porque não é certamente o estado de calamidade, do qual fui agora vítima em parte ao ter chegado aqui atrasado, mas também verdadeiramente num estado de emergência que não é adequado à pandemia que nós estamos a viver. E que já foi decretado, ao princípio os políticos não queriam, mas lá tiveram que decretar, mas depois na segunda vaga perceberam que tinham realmente que o repetir muitas vezes. Mas também é capaz de não ser a solução. E, portanto, julgo que há muitas, tenho dito isso várias vezes, há muitas coisas a rever na Constituição, e agora esta seria outra oportunidade de acrescentar à nossa Constituição um conjunto de novos direitos fundamentais digitais, se assim quiserem chamar, e penso que se perdeu essa oportunidade. Mas, pelo menos, há aqui uma coisa que se ganhou, que não se perdeu. É que alguns destes direitos, os direitos novos, aqueles em que há um saldo positivo, efetivo, estes direitos não são apenas, a partir de agora, direitos com base legal. Uma lei futura não os pode revogar nunca mais. Estes direitos, uma vez aprovados por uma lei ordinária, passam a alcandorar-se ao nível do texto constitucional por força desse artigo 6, número 1, que os constitucionaliza em termos de direito constitucional formal. E isso é uma coisa muito importante,
Também não estou a dizer que o legislador agora, nos próximos meses, se arrependesse de ter aprovado esta carta, não estou a dizer isso, mas para que fique claro, estes direitos, a partir deste momento, podem ser invocados como direitos de valor constitucional, embora sejam apenas consagrados num texto legislativo ordinário. O mesmo acontece também com os tratados internacionais, que sendo infraconstitucionais, mas se eles positivarem direitos fundamentais, eles podem também, na parte em que positivam os direitos fundamentais, têm um valor esses direitos têm um valor de direitos formalmente constitucionais. Portanto, essa é a terceira questão que eu gostaria aqui de deixar referida. Depois, um quarto tema é de que direitos nós estamos aqui a falar. Bem, a teoria e a dogmática dos direitos fundamentais é uma matéria vasta. Bem, então, se entramos nas classificações de direitos fundamentais, nunca mais vamos sair daqui. Prometo que não vou fazer isso. Mas há pelo menos aqui uma distinção muito importante, porque é uma distinção que tem consequências de regime, entre os direitos, liberdades e garantias e os direitos económicos, sociais e culturais. Aliás, divisão essa que continua a ser central na sistemática da parte primeira da Constituição, embora hoje, felizmente, a doutrina sobre este assunto tenha evoluído bastante e já agora amadurecido, porque já não há aquela divisão radical, abissal, entre o mundo bonito e efetivo dos direitos e garantias e o mundo difuso e esquivo dos direitos económicos, sociais e culturais. Não. Hoje já não, os constitucionalistas já não pensam assim, e ainda bem. E eu também, já agora, integro nessa tendência. Porque, na verdade, nós não podemos olhar os direitos como uma divisão entre direitos bons e direitos maus, em que uns valem tudo e outros não valem nada. Portanto, os direitos e garantias valem tudo e os direitos económicos, sociais e culturais não valem nada. Não é assim. Aliás, tem havido várias decisões do Tribunal Constitucional nesse sentido, porque, na verdade, quando há o mesmo bem jurídico protegido por direitos que são, ao mesmo tempo, direitos e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, a verdade é que temos que fazer uma combinação da proteção, e pode haver uma proteção mais efetiva dada por normas preceptivas, mas também uma proteção programática, que não deixa de ser efetiva, mas em menor intensidade, dada por direitos económicos, sociais e culturais. E isto vem a propósito de quê? Vem a propósito de algo que aqui está, que me parece que deve ser corrigido, que é no artigo 2º, quando, no número 2, se diz, desta lei, que as normas que na ordem jurídica portuguesa consagram e tutela direitos, liberdades e garantias são plenamente aplicáveis no ciberespaço. Ora, esta norma é enganadora, porque esta carta não tem apenas direitos, liberdades e garantias. Aí é que está o ponto. É que também tem direitos económicos, sociais e culturais. Desde logo o direito à educação digital, por exemplo, ou o direito à proteção das crianças perante o fenómeno digital. Portanto, mas um conjunto de incumbências ao Estado e às políticas públicas de agir, de certa maneira, para levarem à prática a consecução desses direitos e, portanto, quem lesse o artigo 2º poderia ficar com a ideia de que esta carta apenas estaria a dar força jurídica a direitos, liberdades e garantias e não estariam aqui em causa ou não teriam força jurídica os direitos económicos, sociais e culturais, o que evidentemente não pode ser verdade. É verdade que não há uma distinção formal ou não há uma arrumação entre, de um lado, num capítulo, a lei não tem capítulos, tem apenas artigos, de um lado, um capítulo que dissesse respeito apenas aos direitos, às garantias, e depois do outro, apenas aos direitos económicos, sociais e culturais. Essa divisão sistemática não existe, até poderia ter existido, mas não existe. Também percebo, é um texto novo, é um texto complexo, difícil, mas, na verdade, nós não estamos aqui apenas a lidar com direitos, liberdades e garantias, mas também há aqui vários direitos económicos, sociais e culturais. Eu já vos referi alguns exemplos, reafirmo, o artigo 11, o direito à educação digital e outros direitos. Julgo que a maioria serão direitos, liberdades e garantias, sim, mas também há direitos económicos, sociais e culturais que devem merecer atenção, que têm a sua força jurídica própria, mas que têm que ser entendidos no contexto da distinção constitucional entre estas duas categorias de direitos. Depois, um quinto tema, que é agora este não é bem uma crítica, mas, digamos, há aqui a positivação de direitos que já existem. Então, qual é que é a utilidade deles aqui serem referidos? Penso que, apesar de tudo, há uma utilidade, que é a utilidade de se dizer que esses direitos também valem no palco digital, ou no mundo digital, ou no ciberespaço, se quiserem. Agora, também posso acrescentar já agora, já que como a carta tem várias palavras, também acrescento a minha. Agora acrescentei palco digital.
E, de facto, há, digamos, direitos que nós já sabíamos que tínhamos, evidentemente, desde 66 com a Constituição, mas em que aqui se reafirmam, esses direitos são reafirmados no seu caráter digital. Portanto, aqui o mundo digital funciona, não são direitos novos, mas é o lugar novo onde os direitos que já existiam também se podem exercer, e que nós já sabíamos, aliás. E quais são esses direitos? Vou dar aqui alguns exemplos. A liberdade de expressão, evidentemente, e a liberdade de criação. Toda a gente sabe que a liberdade de expressão não é a liberdade de reunião, por exemplo, não é só a liberdade, lá do artigo 7, não é só a liberdade de me reunir na Avenida da Liberdade e fazer uma manifestação na Avenida da Liberdade, num espaço físico. Eu também posso ter um direito de manifestação na internet, no espaço virtual, evidentemente. Portanto, quem fala na liberdade de manifestação, ou de reunião, ou de expressão, portanto, são um conjunto de direitos que são aqui referidos em vários artigos. Estou em particular o artigo 4º, que fala em liberdade de criação e de expressão, ou, por exemplo, o artigo 7º, direito de reunião, manifestação, associação e participação em ambiente digital. Diz que a todos é assegurado o direito de reunião, manifestação, associação, participação de modo pacífico em ambiente digital. E, através dele, designadamente para fins políticos, sociais e culturais, proceder, digamos, à sua intervenção no ciberespaço. Portanto, deste ponto de vista, esta Carta não acrescenta nada de outro, porque ela só não existisse, evidentemente, que estes direitos que estão na Constituição e que não dependem de um lugar físico para serem exercitados, eles já seriam aceitáveis no ambiente digital, porque quando a Constituição fala no direito de reunião e manifestação, não diz que é na manifestação em terra, pode ser uma manifestação no mar, ou pode ser uma manifestação dentro de um avião. Neste caso, não é nem terra, nem mar, nem ar, mas é o ambiente digital. É, digamos, um quarto espaço, uma quarta dimensão física, que já não é física, mas é virtual, mas não deixa de ser real. E, portanto, julgo que isso é útil, mas aí o ambiente digital funciona como o lugar onde os direitos se exercem. Não corresponde a uma criação ex novo de direitos. Aliás, isso faz lembrar um pouco, não sou um grande especialista nisso, mas ainda ontem, por acaso, anteontem fiz uma conversa sobre isso, a questão dos crimes informáticos. Porque nos crimes informáticos nós temos duas realidades. Temos os crimes novos contra os dados informáticos, que é uma coisa, mas temos a informática como um meio para praticar crimes que já existiam antes da informática ter aparecido. Encomendar um homicídio pela informática, usar a informática e a internet para comprar bens ou para cometer ilícitos, ou para fazer coisas lícitas, para compra e venda eletrónica, por exemplo. Portanto, a informática em si é o ciberespaço, ou é o espaço de exercício de direitos que podem ser exercidos noutros lugares, em terra, no ar e no mar, ou é uma realidade autónoma em relação à qual há valores e bens jurídicos próprios que só existem nessa realidade e que só dentro dessa realidade é que são objeto de proteção. Portanto, faz lembrar um pouco também, porque nós nos crimes informáticos temos as duas realidades. Temos a informática como um meio para a prática de outros crimes, que já existiam antes da informática ter aparecido, mas também temos crimes que só podem existir precisamente por existir o próprio ciberespaço. Depois, continuando aqui com as minhas reflexões para não me alongar, passarei aqui à página seguinte, para fechar as 11 reflexões, naturalmente depois, no fim, estarei à vossa disposição para as questões que queiram colocar. Depois há também aqui, como sexto tema, há direitos que já existiam noutros lugares, mas que aqui são arrumados. Não tem inconveniente, portanto há uma repetição, evidentemente, mas há direitos que são aqui, digamos, relembrados nesta Carta. E quais são eles? Alguns importantes. O direito ao esquecimento, artigo 13. Ele já existia, lembram-se do RGPD, já lá estava, e bem. O RGPD, portanto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados que foi aprovado no âmbito da União Europeia. Por exemplo, aqui no artigo, na Carta, no artigo 12, por exemplo, que é muito importante, e lá Portugal deve congratular-se por ter sido talvez o primeiro país do mundo a colocar na sua Constituição o direito à proteção dos dados pessoais informatizados, o artigo 35, aliás, que foi feito em 76, quando não havia nem computadores, nem internet, não se esqueçam disso. E já em 76 existia, e existe, já foi objeto de algumas retificações, o artigo 35 da Constituição, o direito à autodeterminação informacional, para usar a expressão alemã,
O artigo 12, número 3, também precisamente refere o direito à proteção de dados pessoalíssimos. Portanto, a especial proteção, acho que já está também no RGPD, aliás, o RGPD copiou a solução portuguesa que já existia desde 76, quando no RGPD se confere um tratamento reforçado aos dados sensíveis. O RGPD fala em sensíveis, eu prefiro a expressão pessoalíssimos. Dados de saúde, dados sobre fé política, fé religiosa, vida sexual, orientação sexual, filiação sindical, etc. Portanto, são dados que têm uma proteção acrescida. Mas o que está aqui não é nada de novo. O que está aqui já está no artigo 35 da Constituição. E já está no RGPD, evidentemente. Depois, outra coisa que também está aqui, que também não é nova, mas está vista, digamos, está colocada da perspectiva subjetiva. Não como garantia, mas como direito subjetivo, que é o direito subjetivo à proteção contra a geolocalização abusiva. Sabemos que a geolocalização pode ser utilizada na investigação criminal, evidentemente, está prevista no CTT, mas aqui está consagrada de uma forma autónoma no artigo 17, todos têm direito à proteção contra a recolha e tratamento ilegais de informação sobre a sua localização quando efetuem uma chamada obtida a partir de qualquer equipamento. Mas é importante esta subjetivação de direito que aparece como um direito fundamental e antes apenas seria uma garantia, digamos assim, num contexto talvez mais restrito, que fosse um contexto do processo penal. Depois, outro aspecto em que também não há nenhuma novidade, são os direitos à utilização, os direitos digitais em relação à administração pública. O novo Código do Processo Administrativo de 2015 trouxe coisas importantes. Uma delas foi realmente a consumação da administração pública eletrónica. E, de facto, o artigo 19, aliás, até é o único caso em que depois a lei remete para uma lei posterior de desenvolvimento, um dos poucos casos em que isso acontece, o artigo 19, que proclama os direitos digitais face à administração pública, precisamente reforça aquilo que já está no CPA, no sentido de se desenvolver a administração pública eletrónica e, de facto, que os contactos do particular com a administração pública sejam feitos também pelas vias de natureza digital. Depois, sétima questão. Vamos lá ver. Agora temos direitos novos, apesar de tudo, nem tudo é assim tão frouxo, digamos assim, nesta carta. Não, nada disso. Há coisas novas. O artigo 3º fala-nos no direito de acesso à internet, sem barreiras, sem constrangimento. Isso penso que é uma realidade que, como tal, não estava consumada nesses termos, e pelo menos com a importância de ser um direito fundamental. Portanto, penso que isso é necessário realçar. Outro aspecto também interessante, embora difícil para mim de interpretar, porque não sou um especialista, mas há aqui um artigo um pouco, talvez o artigo mais misterioso desta carta, que é um artigo é o artigo 9, que diz respeito ao uso da inteligência artificial e de robôs. Tanto quanto eu pude perceber, o alcance é difícil, porque é realmente misterioso, ou é a minha ignorância, talvez seja melhor assim. Mas diz que, de facto, a utilização da inteligência artificial deve ser orientada pelo respeito dos direitos fundamentais, garantindo um justo equilíbrio dos princípios da explicabilidade, da segurança, da transparência e da responsabilidade, que atenda às circunstâncias de cada caso concreto e estabeleça processos destinados a evitar quaisquer preconceitos e formas de discriminação. Portanto, ou seja, claro que a questão da inteligência artificial é uma questão hoje real, precisamente por causa dela nós estamos na 5ª Revolução Industrial, não é verdade? Mas não percebo bem o alcance deste artigo, mas percebo que há uma preocupação de proteger as pessoas de pensamento artificial, de inteligência artificial, que possa tornar essas pessoas vulneráveis. E penso que isso é de salutar, mas aqui tem que ser as pessoas especialistas que nos podem talvez dar uma ajuda na descoberta do significado deste artigo. Hoje agora também o artigo 11, o direito ao desenvolvimento de competências digitais, aquilo que já tinha referido há pouco, no direito à educação digital, isto é uma coisa nova, de facto, embora já esteja a ser iniciada nas escolas, com certeza, e cada um de nós vai descobrindo isso, e isso julgo que é importante. Como também é importante, uma realidade aqui também nova, o direito ao testamento digital. Isto é, as pessoas estabelecerem no seu testamento, quando morrerem, querem perpetuar-se através de registros digitais. Infelizmente, nos últimos tempos tenho sido confrontado com alguma tristeza nisso, porque pessoas amigas que morrem
e que deixam os seus registros no Facebook, no perfil do Facebook, não é? E realmente faz pensar, digamos, em que termos é que as pessoas podem ter o direito de se perpetuar através dos registros digitais. Aqui é ao contrário do direito ao esquecimento. Aqui é o direito à perpetuação digital pós-mortem. O artigo é um artigo, percebe-se, defensivo, o artigo 18, que diz que todas as pessoas podem manifestar antecipadamente a sua vontade no que concerne à disposição dos seus conteúdos e dados pessoais, designadamente os constantes dos seus perfis e contas pessoais em plataformas digitais, nos termos das condições contratuais da prestação de serviço e da legislação aplicável, inclusive quanto à capacidade testamentária. Agora tem que ser aqui os civilistas a darem uma ajuda e para saber como é que depois se vai operacionalizar este testamento digital. Evidentemente que tem que ser uma disposição de vontade feita em vida num testamento e que também que tenha depois, aqui aliás o artigo refere-se diretamente, que tenha depois de ter uma disposição contratual condizente no sentido da plataforma digital aceitar manter registro de pessoas que já estão mortas, evidentemente. Mas isso tem que estar devidamente previsto na própria legislação dos perfis e das plataformas digitais que estejam a ser utilizadas. Mas temo que isto não seja algo isento de dúvidas, porque o Código Civil fala na proteção da memória das pessoas falecidas e eu não sei depois como é que isto vai funcionar em termos de direito sucessório. Depois, a oitava questão, o direito à cibersegurança. Este direito à cibersegurança faz-me lembrar dois direitos que são muito famosos na Constituição, que é o direito à liberdade e à segurança, artigo 27, número 1. Portanto, aqui o direito à cibersegurança é uma parte do direito à segurança. Nós temos direito à segurança no sentido de direito a que nos protejam, através dos mecanismos do Estado, as forças de segurança, as forças militares, os serviços de informações, a proteção civil que nos protejam nas várias circunstâncias em que esses serviços funcionam e de acordo com os objetivos das suas atividades e com os seus meios próprios, meios, equipamentos materiais e instrumentos jurídicos de ação, mas também, então, afinal, há uma cibersegurança. Não há só uma segurança interna policial, ou não há só uma defesa nacional militar, ou não há só uma defesa de inteligência, defesa do Estado através dos serviços de inteligência, ou a defesa de proteção civil, mas também há uma defesa cibernética. Há uma segurança cibernética. Isso já se sabia, aliás, há um regime jurídico, precisamente, sobre o regime jurídico do ciberespaço, em que apela precisamente para a ideia da segurança cibernética, mas aqui no artigo 15, a importância deste artigo é um artigo que coloca, que é típico, aliás, no direito fundamental, que coloca o direito fundamental digamos, nas duas faces da mesma moeda que ele é. Isto é, tem uma dimensão objetiva, como uma imposição ao Estado, uma obrigação de agir e de proteger as pessoas no circuito digital e contra as ameaças digitais. Aliás, um pouco o engenheiro Lindo Santos diz que estamos constantemente a ser invadidos por, enfim, ataques cibernéticos, mas ele não pode falar sobre isso, eu também não vou falar, matéria sigilosa. Mas aqui não é isso que interessa, é que isso não é algo que se dirige apenas ao Estado, mas é um direito que os cidadãos podem reivindicar e podem exigir do Estado a proteção da sua segurança cibernética. Assim como eu acho que posso dirigir, se eu vivo num bairro que tem muita criminalidade, posso exigir do Estado que me proteja, que eu não seja morto na primeira esquina todos os dias, várias vezes, várias pessoas mortas. Tenho o direito a que façam um policiamento, que me garantam, esse é um dos principais serviços do Estado, o Serviço de Segurança, que o Estado me proteja, que não permita que nós morramos todos por uma criminalidade generalizada, assim como o Estado deve dar-nos justiça, deve dar-nos saúde e vacinas, deve dar-nos as aulas a que nós temos direito, também nos deve dar segurança. Ora, aqui também o Estado passa a dar a segurança cibernética. E isso passa a ser um direito subjetivo dos cidadãos. Penso que isso é importante. Avançando para terminar, não quero monopolizar, já viram que eu chegar atrasado dá um certo entusiasmo depois para, digamos, compensar excessivamente a falta que provocamos e a indelicadeza do atraso. Ponto número 9, direito à ação popular. Também é uma questão interessante, já está referido no artigo 21. Penso que isto é muito importante, porque a ação popular significa que a defesa dos direitos fundamentais digitais, porque eles de per si têm um valor económico muito reduzido.
e as pessoas não têm condições de se defender por cada violação de que sejam vítimas e, portanto, podem ser as associações, como as associações de consumidores defendem os direitos dos consumidores, mas não um consumidor individualmente considerado nunca poderá fazer isso. Também agora passará a haver associações de defesa dos direitos digitais que vão agir em nome dos titulares individuais desses mesmos direitos digitais. Penso que isso é importante, veremos depois em que termos é que isso vai ser feito. O artigo não é muito feliz, porque o artigo faz aqui umas confusões talvez perigosas, porque confunde meios judiciais com meios administrativos, garantias judiciais com garantias administrativas, porque evidentemente a ação popular é uma garantia judicial, não é administrativa, mas o artigo não fala só no acesso, diz que para a defesa desses direitos a todos são reconhecidos os direitos previstos na legislação referente à ação popular, portanto a ação popular é evidentemente uma ação judicial, mas depois o artigo fala que também o Estado garante aos cidadãos direitos de reclamação, de recurso e de acesso a formas alternativas de resolução de litígios. Portanto, isto são várias coisas, não é só o acesso aos tribunais, é o acesso à administração através de meios de defesa dos particulares, sejam meios impugnatórios, sejam meios petitórios. E outra coisa é a justiça feita por meios de resolução alternativa dos conflitos. Depois, para terminar, o ponto 10, a reflexão número 10, eu sei que é a reflexão mais, porventura, mais picante de todas, que tem sido objeto, aliás, crítica. Aliás, é a única coisa que eu lamento que no espaço público português só se fala desta carta por causa do artigo 6º, lamento muito, mas a carta é muito mais do que o artigo 6º. Mas o artigo 6º tem uma disposição que tem sido realmente polémica, tem levantado algumas questões que diz respeito à proteção contra a desinformação. E, portanto, tem havido muitas opiniões críticas, dizendo que isto é uma porta aberta para uma PIDE digital, que o Estado vai criar. E, de facto, o artigo é infeliz em várias coisas. Realmente, eu reconheço que o artigo é infeliz. É infeliz, para já, na definição do que é desinformação. Aliás, ainda por cima, o artigo não está de acordo com o Plano Europeu de combate à desinformação, porque o Plano Europeu tem conceitos diferentes do que estão aqui. Aqui fala-se numa narrativa comprovadamente falsa ou enganadora. Uma narrativa é uma coisa diferente de factos, e isto é uma coisa altamente perigosa, porque se vamos achar que a desinformação é uma narrativa, no sentido de achar que é um facto, são duas coisas, são amplitudes completamente distintas. Esse é um primeiro aspecto. Depois, além disso, faz-se uma exceção expressa no que respeita às sátiras e às paródias. Ora, eu acho que há aqui um espaço que é válido, podemos não gostar dele, entre aquilo que é desinformação e aquilo que é o humor, o sentido do humor das sátiras e das paródias. Haverá aqui um espaço intermédio que passa a ser proibido, mas que eu acho que devia ser permitido. Depois, outra coisa errada, entregar o negócio, entre aspas, à entidade reguladora da comunicação social, com o devido respeito. Acho que podia ter havido aqui mais sensatez. Porque este assunto não é um assunto para a entidade reguladora da comunicação social. Então, o assunto de proteção dos direitos fundamentais vai ser resolvido pela entidade reguladora da comunicação social. E eu acho que isto é um assunto em que há uma reserva de tribunais. A entidade reguladora não é um tribunal, é uma entidade administrativa independente e, como sabem, com uma vida muito infeliz e, sobretudo, com um passado ainda pior do que é o atual. Que já teve outro nome, muitos querem a sua extinção, não serve para nada, segundo dizem alguns, não me estou a pronunciar, mas, de facto, entregar este assunto à entidade reguladora da comunicação social é não fazer nada, porque não tem qualquer capacidade de intervenção, nem tem meios e, sobretudo, está contaminada pelo debate político e, portanto, penso que a solução teria sido atribuir a entidades judiciais e não a uma entidade reguladora da comunicação social, na minha opinião. E depois, enfim, o número mais crítico deste artigo 6º, o número 6, diz que o Estado apoia a tal PIDE digital, entre aspas, o Estado apoia a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados e incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas de estatuto de utilidade pública. O que é isto? O que é isto? Acho que é preocupante. E, portanto, espero que, só por isto, acho que se justifica uma próxima revisão, não constitucional, mas desta lei, para que realmente este artigo seja corrigido, porque me parece preocupante. Para terminar, só um apontamento final mais teórico, que diz respeito à titularidade dos direitos. Esta carta nunca diz se estes direitos são de pessoas singulares ou de pessoas coletivas. É evidente que isso se vai dizer da natureza dos direitos.
Evidentemente que uma empresa não tem direito à vida. Também não é disso que se trata aqui. Claro que a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação são tipicamente direitos individuais, de pessoas físicas, pessoas singulares. Mas há também aqui direitos que são manifestamente direitos de pessoas coletivas e, portanto, penso que desse ponto de vista teria sido importante especificar os direitos que são de pessoas individuais e de pessoas coletivas. E mais do que isso, isto tem a ver com a estrutura do titular ativo da relação jurídica do direito fundamental. Outro aspecto importante que está aqui omitido, e que é pena, fala-se na educação digital para as crianças, até para os idosos. Os idosos também não precisam de uma educação digital. Conheço muitos idosos que nem sequer conseguem entregar a sua declaração de IRS no site das finanças. Portanto, penso que o Estado também se devia preocupar em dar educação digital também aos idosos e proteger, digamos, os grupos vulneráveis nessas circunstâncias. Mas, portanto, estas são as minhas reflexões. Não me leve a mal, talvez tenha seguido aqui o tempo que me foi concedido, mas filo com muito gosto e muito prazer e, uma vez mais, realçar a importância desta iniciativa e dar os parabéns também ao Sr. Presidente e a todos os colegas por esta oportunidade e pelo convite que me dirigiram. Muito obrigado pela vossa atenção.